Boa noite, mais um de Papo com Alexandre nessa terça-feira e hoje eu vou conversar com o Thiago Godoy, que ele é o papai financeiro. Ele vai te ajudar a como controlar as suas emoções antes de ficar gastando muito dinheiro. Boa noite a todos que estão entrando na live aqui no perfil Alexandre Daniel e agora vamos fazer uma conversa, vamos fazer um bate-papo com o papai financeiro, que é o Thiago, sobre como você deve controlar o seu dinheiro com as emoções. Você, quando tem o dinheiro, você gasta muito ou você poupa esse dinheiro? A gente vai saber tudo isso com o Thiago Godoy hoje. Boa noite a todos que estão entrando aqui na live. Boa noite, Rita Anderi. E eu vou chamar agora o papai financeiro para a gente conversar, que é o Thiago Godoy, sobre ele tem uma história muito legal. Você, quando ganha dinheiro, você guarda seu dinheiro, você sai gastando tudo. E a gente vai entender como você pode ganhar muito dinheiro nesse ano de 2024 com ele. Chamei já, Thiago, esperando aqui. O Instagram não está aceitando. Pessoal, sigam a Rita Anderi, que ela é uma especialista de PNL, ela pode mudar a sua vida muito, muito. Se você tem um furacão, daqui a pouco você vai entender como você pode mudar a sua vida com a Rita Anderi. E o Instagram já está. Você mora em Orlando? E aí tá frio? Aí, entramos. Opa, boa Boa noite, noite, Alexandre. tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo com você. Joia. Comigo, quer dizer. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô Ótimo, perfeito. ajustando aqui a câmera, mas acho que ficou bom Não, assim. tá Tá. ótimo. Tá ótimo assim. Bem, muita gente não te conhece. Eu queria que você se apresentasse quem que é o Thiago Godoy e da onde surgiu esse nome Papai Financeiro. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de participar aqui com você, né, da live. Eu trabalho com educação financeira há 10 anos, desenvolvendo diversos tipos de projeto. Durante 6 anos eu a, a, liderei um projeto muito grande aqui no Brasil, chamado Estratégia Nacional de Educação Financeira. Depois fui fazer mestrado nessa área. Há 4 anos eu trabalho na XP. E o Papai Financeiro nasceu há 2 anos e meio, quando a minha filha nasceu. 3 anos, na verdade. Logo que a minha esposa estava grávida, eu decidi criar um perfil para falar de finanças para a família, de paternidade, para falar sobre como as famílias podem lidar melhor com o dinheiro, né? E aí nasceu o Papai Financeiro e tem sido muito bacana aí conectar com as pessoas, compartilhar conteúdo, compartilhar um pouco dessa jornada aí de paternidade também, né? Que a gente aprende todo dia. Então eu acabo é, lendo, aprendendo na prática e compartilhando com as pessoas, trocando muito com as pessoas. O seu perfil é muito interessante que você tem rápidas mensagens no feed para controlar o dinheiro, né? Da onde você aprendeu finanças? Como que você aprendeu esse caminho longo das finanças? Legal. Pessoal aí mandando boa noite, algumas pessoas que já me acompanham aqui há algum tempo. A Rita É, Deri, boa noite. Marcos, boa noite, pessoal. É, então, eu assim, como é que aconteceu essa história, né? Resumindo bastante. Em 2013, eu trabalhava com captação de recursos, num projeto de ensino de tecnologia, um projeto grande que a sede era no Rio de Janeiro e a gente trabalhava em 16 países, pela América Latina principalmente. E nessa época, então, fazia captação de recursos para o projeto, parcerias, desenvolvimento, né, de parcerias de desenvolvimento institucional desse projeto. E aí, na época, eu ganhei esse prêmio aí de captação de recursos, um prêmio nacional. E aí,
nome ficou em evidência, uma pessoa que estava aqui em São Paulo contratando alguém para atuar nessa frente, nesse projeto de educação financeira, ela chegou até mim, perguntou se eu não queria participar desse processo seletivo e eu participei. Assim, a proposta era boa, né? Era diferente, era uma coisa, era um crescimento profissional para mim, então eu aceitei participar e acabei sendo contratado, né? Passei no processo seletivo e aí, aproximadamente 10 anos atrás eu comecei nessa área de educação financeira. E a minha escola, Alexandre, foi muito interessante porque eu tive essa oportunidade de rodar o Brasil mesmo aí, desenvolvendo projetos com jovens em escolas públicas, com adultos, mulheres de baixa renda, aposentados, e projetos com muitos participantes, porque era em parceria com o governo, né? Então, era um projeto custeado pela iniciativa privada, mas com parcerias muito grandes com o Ministério da Educação, com outros ministérios também, com o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, era um projeto gigantesco, né? E eu consegui, então, rodar o país implementando metodologias de educação financeira, avaliando o impacto dessas metodologias, entendendo o quanto que essas metodologias, de fato, faziam diferença na vida das pessoas, né? Então, era realmente uma jornada aí de desenvolvimento científico de como a gente pode implementar a educação financeira e, de fato, essa educação financeira ser efetiva, né? Ser realmente algo que faça diferença na vida da pessoa, independentemente da formação acadêmica dela, independentemente da profissão, da renda. Então, foram vários projetos aí durante esses 6 anos que eu fiquei na Estratégia Nacional de Educação Financeira. E essa foi a minha escola. O início foi todo esse. E Que eu aí, vejo, que eu vejo que o brasileiro ainda tem uma dificuldade como lidar com as finanças, né? Eu acho que só agora com a internet, com a explosão de canais, de perfil como o seu, as pessoas estão investindo na bolsa de valores, sabendo que a poupança não rende mais, tem outros rendimentos melhores. Eu acho que a educação financeira agora que está sendo mais falado no Brasil, né? sem dúvida, a internet trouxe muito conhecimento para as pessoas e hoje esse assunto é muito mais falado do que era há 10 anos quando eu comecei. Mas você falou o brasileiro, né? E de fato é uma coisa muito mais ampla do que isso, sabe, Alexandre? O ser humano, ele tem dificuldade de lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é uma invenção nova. Pode parecer muito antiga, mas se a gente for olhar o quanto tempo que a nossa espécie está nesse planeta, né? Há quanto tempo que o ser humano existe, é muito mais tempo. Então, né, para você ter uma ideia, o que a antropologia fala, né? A antropologia que estuda a história da humanidade, né? Toda a história da humanidade, a ciência que estuda isso é chamada de antropologia. A antropologia estima que nós, seres humanos, estamos aí como Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, há 300 mil anos. Então, ou seja, se você voltar no tempo 300 mil anos atrás, o ser humano lá, ele vai ser muito parecido com o ser humano hoje. A estrutura do cérebro, Sim. a capacidade cognitiva. Então, é muito, é muito parecido como estrutura de ser vivo. Se nesses 300 mil anos, a gente passou 290 mil anos caçando e coletando. Ou seja, a agricultura só foi inventada há 10 mil anos. Só tem 10 mil anos que o ser humano planta e colhe. Ou seja, ele tem previsibilidade de alimento. Só tem 10 mil anos que a gente sabe plantar um negócio e colher um negócio. Então, pensando esse tempo todo, é muito pouco tempo que a gente consegue lidar com uma previsibilidade. E mais recente ainda é a invenção da moeda de troca, muito mais recente ainda, por exemplo, é a invenção da eletricidade, que nos faz, por exemplo, ter uma geladeira em casa e conseguir armazenar comida. Então, estou falando isso tudo só para a gente lembrar que isso tudo é muito moderno e o nosso cérebro ele é antigo. Então ele não se acostumou com isso. Lidar com o dinheiro, eu quero dizer que lidar com o dinheiro é difícil para todo mundo. Não é só para o brasileiro, não é só para quem não teve uma educação financeira formal.
Nos Estados Unidos as pessoas têm dificuldade, na Europa as pessoas têm dificuldade também. E só para trazer alguns dados aqui, o primeiro é que eu estava inclusive nos Estados Unidos esse fim de semana fazendo uma palestra lá, e a gente sempre pesquisa, né, dados do país que a gente vai para trazer, né, Onde, realmente a realidade ali. onde você estava? E na Onde você estava dos Estados Unidos? Flórida, em Na Miami, Flórida? Ah, não estava tão frio, né? Nova York tá muito frio, tá tá muito muito frio, gelado. né? Não, estava tranquilo. Lá na Flórida estava 20, 22 graus. Ah, que bom. Lá é bem tropical, né? Mas, olha só, nos Estados Unidos, hoje, 85% da população, 85% dos americanos, não tem US$ 1.000 reservado para uma emergência. Caramba, e eu achava que o americano sabia lidar com o dinheiro. Eles sabem mais que a gente, Sim, tem uma cultura um pouco mais desenvolvida, o mercado financeiro lá é mais desenvolvido que aqui, a renda média das pessoas é melhor do que aqui, e bem tem melhor. mais, né, a bolsa de valores, é mais normal um americano lidar com o mercado financeiro, está mais no dia a dia deles. Mas olha só esse dado, né? 85% da população não tem US$ 1.000 reservado para o imprevisto. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que o brasileiro não sabe nada, mas isso é difícil para o ser humano. Tá? Então, é muito mais fácil, Alexandre, assim, para o nosso equipamento cerebral, para a nossa cabeça, é muito mais fácil gastar tudo que a gente tem. Tá? Isso é o mais Sim. fácil que tem. É igual você dizer assim, é mais prazeroso comer um hambúrguer ou uma salada? Ah, eu falei hoje isso, o É, hambúrguer. Para é o mim é o hambúrguer. hambúrguer. Por quê? Mas para todo mundo é. Claro que a pessoa pode se acostumar a comer salada e ela ter tanto hábito de comer a salada que ela vai até preferir uma salada. Isso pode acontecer. Mas cognitivamente, para o nosso cérebro, não é mais prazeroso. E vou explicar por quê. Porque o hambúrguer, estou falando hambúrguer, mas pode ser qualquer comida dessas mais calórica. Doce, tudo, Por quê? qualquer coisa. O que acontece com uma comida muito calórica? Eu estou fazendo uma analogia aqui com a alimentação, porque tem totalmente a ver. Que o cérebro é a mesma coisa. O que acontece com uma comida muito calórica? Ela traz muita energia para a gente. Acumular energia, acumular caloria é um luxo, é uma coisa muito importante, porque isso significa sobrevivência. Lembra dos nossos antepassados? Sim. Acumular gordura no corpo era considerado uma questão de vida ou morte, porque a gente não sabia se a gente ia comer no dia seguinte. Isso é muito recente. Ter uma geladeira cheia de comida, infelizmente, muita gente não tem até hoje, né? Mas muita gente tem uma geladeira cheia de comida. Isso é um grande luxo, isso não existia na nossa história como ser humano. E, Então, e é ainda a muito. gente teve anteriormente a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e muitos de nós somos descendentes de alemães, italianos, e esse povo sofreu tanto na Segunda Guerra que não tinha alimento. E aí foi também derivado outra crença também, né? Uhum. Você sabe que essa história mais recente, né, da Segunda Guerra, das guerras, Primeira e Segunda Guerra, e tem estudos que mostram também isso, e isso explica um pouco também, por exemplo, né, a diferença da cultura europeia, principalmente do norte da Europa, para a cultura brasileira, latino-americana e até dos Estados Unidos. Porque aqui a gente não foi devastado por uma guerra, Sim, como foram os europeus. Né? verdade. Então, se você pegar um alemão, um francês, eles viveram esse horror da guerra de ficarem durante alguns anos, o japonês, ficaram completamente destruídos, não tinham o que comer direito. Então, eles têm uma cultura de planejamento um pouco maior, de olhar para o longo prazo um pouco mais que a gente, por passarem por perrengue, né? Então, isso é uma coisa mais recente, mas que impactou aí a maneira deles pensarem e se prepararem. Então, eu quero fazer uma ponte aqui. Qual Pode que é a fazer. questão? Qual que é a questão aqui, Alexandre e pessoal? A gente não tem obrigação de saber sobre investimentos. A gente não tem obrigação de saber sobre produtos financeiros. Isso aí é uma coisa importante, legal, né? Interessante, vai te ajudar, mas não é o mais importante. O mais importante é você estabelecer esse hábito de olhar para o futuro e planejar um pouco só o futuro, segurar um pouco o seu dinheiro de agora, pensando no futuro. Se você fizer isso, já vai melhorar assim, 80% das suas questões financeiras. Se você conseguir direcionar isso, já vai melhorar
de uma forma extraordinária. Eu tenho uma pergunta aqui que recebeu dos comentários, né? O Marcos, educador financeiro. Papai, Tiago, você acredita que o custo de vida é muito alto comparado com a renda média brasileira? Acho que o custo de vida brasileiro deve ser O custo de vida do brasileiro é muito é, alto comparado com a renda média? Se foi essa pergunta mesmo? Marcos, Com certeza. refaz a pergunta aqui, daí eu faço melhor, para a gente não Tá. ficar em dúvida. É, Ô, Thiago, e você percebendo o comportamento das pessoas com dinheiro, aí surgiu a ideia de você escrever esse best-seller, né, que é um dos mais vendidos, Emoções Financeiras. Foi assim, né? o livro Emoções Financeiras é um livro que eu lancei em abril do ano passado, já está indo para a terceira edição. Ele entrou aí nas listas de mais vendidos até. Tem uma abordagem muito simples, muito didática, com exercícios, com atividades, porque de fato o objetivo do livro é ser um guia mesmo para a pessoa conseguir navegar pela sua vida financeira com mais tranquilidade, mais equilíbrio, e com resultados melhores, que é melhorar de vida mesmo por meio desse conhecimento. Como é que veio, né, o que está dentro desse livro aqui? Uma boa parte, aqui o Marcos falou, custo O de vida do custo Brasil de vida comparado do com a Brasil renda média. comparado com a renda Vou média brasileira. responder, Marcos, mas só vou fechar o raciocínio aqui do livro, né? Em 2019, eu terminei um mestrado, um estudo que eu fiz no mestrado, com 400 pessoas endividadas. Caramba, Eu estudei, fiz uma parceria com o Serasa na sim. época e consegui ter acesso a 400 pessoas endividadas que estavam buscando renegociar suas dívidas num projeto do Serasa, um projeto itinerante que promovia essas feiras, né, de Ah, renegociação. eu Você lembro. lembra? Até eles estão fazendo atualmente agora também essas feiras de negociação. Lembro Sim, mais ou menos sobre principalmente isso. aqui em São Sim, sim, Paulo, sim. fazem ainda, mas até foi nessa época em vários municípios. E aí eu fiz essa pesquisa de mestrado, 400 pessoas endividadas. Qual que é a minha pergunta principal da pesquisa, né? Qual que era a coisa que eu queria tentar entender lá na época? Por que que você vê uma família hoje, né, com uma renda, qualquer renda que você pegar, uma família com uma renda 3 de mil. 4 mil reais, 3 mil reais, pronto. Tem famílias de 3 mil reais que conseguem ter uma condição equilibrada. Eu não vou dizer que tem uma boa condição, porque é uma renda que realmente ela não é uma renda alta. Então, tem uma condição equilibrada com 3 mil reais. Conseguem levar a vida. E tem famílias que têm essa mesma renda e têm um completo desequilíbrio. Tem famílias que têm uma renda muito maior do que essa e vivem num completo desequilíbrio. Por que Sim. isso acontece? Por que a questão da renda ela é, claro, importante, mas ela não é algo isolado. Você pode, sim, ter a mesma renda que uma outra pessoa e você está desequilibrado, completamente caótico, e a outra pessoa está equilibrada. Por que isso acontece? Então, com essa pergunta que eu fui chegando em 400 pessoas, eu desenvolvi um questionário, né? No mestrado a gente faz toda uma revisão acadêmica, a gente tem que ler os artigos todos dos pesquisadores que desenvolveram esse tema, pesquisaram, estudaram esse tema antes de você, né? Então, existe todo um trabalho de revisão acadêmica, de leitura e de pesquisa mesmo, que eu fiz antes de desenvolver o instrumento de pesquisa que a gente fala, né, que é o questionário. E dentro desse questionário que eu desenvolvi, o que eu avaliei? A psicologia do dinheiro, quais são as questões psicológicas que nos levam a interpretar dinheiro, a pensar as crenças limitantes, todos os grupos que a gente chama na literatura, né, de scripts financeiros, que são os traumas financeiros que a gente viveu. Então tem um monte de coisa aí dentro da psicologia do dinheiro. Juntei isso com a parte comportamental, porque o comportamento ele é uma consequência, certo? Você tem Certo. questões que são da maneira que você enxerga, da questão psicológica, e tem um comportamento que é como você vai de fato lidar, tomar decisão e tudo mais. Então eu juntei com a parte do comportamento e juntei com a parte do conhecimento. Então a psicologia, o comportamento e o conhecimento para entender onde estão as questões principais, né? E aí apliquei
com 400 pessoas. Isso gerou um relatório, né, uma tese mesmo, uma dissertação de mestrado, que é Um, um, um mini TCC, para as pessoas que não é um sabem, um mini TCC. grande, é um É um grande grande TCC, na TCC, verdade, é porque verdade. no meu caso, o meu trabalho tem 177, não, 177 É páginas. maior que TCC. É um livrozinho, né? Tem todo o trabalho lá. E aí, claro, esse trabalho, essa dissertação de mestrado, tem uma linguagem mais acadêmica, porque isso é ali como funciona mesmo, né? O mundo acadêmico. E Sim. eu resolvi transformar isso porque eu tive vários insights, várias questões que eu encontrei ali, né? Vários achados. E aí eu resolvi pegar esse trabalho e traduzir, né? Vamos dizer assim, reescrever ele, trazendo para uma linguagem do dia a dia e adicionando histórias. Então eu fiz algumas mentorias com algumas pessoas durante algum tempo e usei as histórias dessas pessoas para ilustrar a teoria. Então, eu trago a teoria, a prática e a solução. As atividades, os exercícios que eu faço, que eu desenvolvi, que vão desde o teste dos avatares financeiros, por exemplo, que você descobre o seu avatar, são 6 avatares, né? Cachorro, gato, urso, coruja, ovelha, tem os avatares financeiros, para você compreender como é que você usa o dinheiro, para você entender o seu perfil, é tipo um horóscopo, só que Sim. tem realmente uma base científica aqui dentro. E aí tem várias atividades que eu vou desenvolvendo, não vou dar spoiler não, mas Não, é não bem, tem é não. bem, é bem legal porque é uma jornada mesmo. A pessoa faz em 3 semanas, é o que eu recomendo a pessoa fazer, uma jornada de 3 semanas para ela passar pelo autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole, que é a metodologia que eu trabalho aqui no livro. Então, E esse livro é muito fácil de adquirir, né? Todo mundo que está vendo aqui tem internet, é só pesquisar Emoções Financeiras, Tiago Godoy, que acha esse livro na Amazon, na Submarino, livraria. Todas as livrarias do país conseguem, né? Achar. sim, em todas as livrarias físicas, online, na Amazon tem online, inclusive ele está entre os 20 mais vendidos É, agora. Então, eu me vi lá. ajuda aí, galera, para a gente estar entre os 10 mais vendidos, né? Esse livro é. Que é legal, isso acaba ranqueando o livro e ele acaba sendo mais Eu ofertado, li né? Oi? esse livro, eu adorei, gostei muito, dá dicas de como uma pessoa, como você falou, né, ela ajuda a como uma pessoa lida com o dinheiro, porque a gente tem Uhum, questões na nossa mente que a gente nem imagina que a gente tem com o dinheiro. E exato, essas mentes a gente vê. Bem, posso dar uma exato. dica de livro também que eu recebi aqui? Vou Claro. dar uma, que não tem nada a ver com o seu, não tem nada a ver com o seu. Aqui, ó, No Olho do Furacão, da Rita Deri, e nesse livro ela conta a história de vida dela, que ela passou por quase 5 mortes. Cinco Nossa. mortes, e ela é especialista em PNL, e esse livro não dava nada por ele também, igual o teu, não dava nada por esse livro. Eu li o teu, me apaixonei com as emoções, com como você se comportar com as finanças. E esse eu me apaixonei também, porque ele mostra os traumas que ela passou e ajuda você a sair desses traumas. Se você quiser também comprar esse livro aqui, No Olho do Furacão, da Rita Anderi, é só seguir ela no Instagram, Que Rita bacana. Anderi. Muito legal? Vou querer também. Segue ela. E a gente tem muitos traumas financeiros. É uma coisa que é pouco falado, é um tabu, e a gente empurra com a barriga mesmo, Qual coloca que, debaixo do tapete. no seu estudo, qual que é o maior trauma financeiro que você consegue numerar aqui? O maior trauma? É, Olha, per... é medo de faltar? Medo de faltar o dinheiro? a principal emoção é o medo, e aí tem medo de várias maneiras possíveis, mas a principal é o medo de não ter, o medo de faltar, o medo de perder. E isso vai afetar todo mundo, né? Porque a pessoa pode estar com muito dinheiro, ela vai ter mais medo ainda, dependendo da situação. O medo é muito forte, ele acaba impedindo que a gente se arrisque, acaba impedindo que a gente evolua de várias formas diferentes. Agora, o que tem muito presente nas pessoas, que vem de pai e mãe bastante, é a crença de que conquistar uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira bacana,
é algo que é inalcançável, inacessível. E até na maneira das pessoas falarem eu percebo isso muito. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu sou pobre. Ah, eu dinheiro, né, eu não consigo guardar dinheiro. Ah, eu não consigo, eu não me dou bem com dinheiro". A pessoa reforça isso no cotidiano dela, ela fala disso de uma maneira tão natural que ela nem percebe que ela está se colocando para baixo, ela está já se derrotando dentro desse sistema porque ela fala: "Ah, eu não sei mexer". E ela não se dá a chance de encarar essa situação. É um pouco de você enfrentar isso, porque não tem muito para onde fugir, né, Alexandre? A gente tem vários tabus aí que a gente consegue até viver sem falar deles. Vários tabus que não precisa da gente ficar reforçando todos os dias. Mas o dinheiro, a gente vai precisar falar dele. Tem dois tabus, entre Que todos a os gente tabus que a gente. precisa do dinheiro, né? Que a gente precisa do dinheiro. A Sim. gente precisa. E eu acho que a maioria das pessoas também tem medo do dinheiro, né? Tem medo de ganhar É. dinheiro que associa a maldade, a que quem é rico é desonesto, tem todas essas questões também. Mas quais são os dois tabus que você ia falar que eu tinha? Os dois, a gente tem vários tabus, bastante coisa, né? Sexo, religião, e por aí vai, e vários temas que a gente pode falar aqui, mas os dois principais tabus que a sociedade vive são a morte, é o É maior, verdade. e o dinheiro. Olha que interessante. A morte e o dinheiro. A morte não tem como escapar. Tudo bem, a gente consegue. Também não é um assunto muito agradável, a gente não precisa ficar falando, né, da morte, mas o dinheiro, a gente vai precisar trabalhar ele de qualquer maneira. Não tem como você viver sem dinheiro. Então, você negligenciar isso, você colocar de lado isso, acaba sendo algo que vai te trazer problema. A gente tem muita facilidade para se apegar a trabalho, por exemplo, a buscar, correr atrás de trabalhar, de fazer renda, de ganhar dinheiro. Isso é bem visto, mas a gente não tem tanto essa cultura de, pô, vou pegar aqui um tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês, que seja, para poder organizar isso daqui, para definir meus objetivos, para conseguir aprender um pouco sobre como eu consigo trazer né, uma ciência para dentro disso também, né? Porque se só trabalha, faz dinheiro, você vai perder energia com uma outra parte, que é você colocar ele para render. Né? Então, a gente tem três movimentos, só para fechar esse raciocínio. A gente tem três movimentos. Ação, que é fazer dinheiro. Então, esse é o Sim, primeiro movimento, é mais importante, trabalhar, fazer dinheiro. O segundo, segundo movimento é o comportamento, que é você conseguir separar uma parte, você conseguir ter o hábito de separar todos os meses uma parte dessa renda. E o terceiro movimento é o conhecimento, que é você aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. e Basicamente se isso. você e se você quiser ter esse conhecimento e ajudar nas emoções, é comprar, mostra o livro. Comprar o seu livro Emoções Financeiras do Thiago Godoy, que vai te ajudar muito em questões financeiras na sua vida. E se você quer curar os teus traumas, também esse daqui, compra os dois, do Olho do Furacão e do Thiago, que é Emoções Financeiras. Tiago, a gente tinha aquela pergunta do investidor da média da renda do Brasil com o custo de vida do Ah, Brasil. verdade. Passou, acabei esquecendo. Com certeza a gente tem uma renda média muito baixa. Muito E mesmo. isso, a gente tem coisas aqui no Brasil que não são apenas a renda direta. Existe a renda indireta também. Por exemplo, você pega um país desenvolvido na Europa como Portugal, vamos lá. Portugal, que é nossos primos aí antigos, né? O português, hoje, ele tem uma renda média com um padrão europeu baixa. Se comparar o salário mínimo de Portugal com o salário mínimo da Alemanha, é muito discrepante. O português, eu acho que ele ganha 1.300 euros por mês de salário Até mínimo, tá? falam 1.300. que o Portugal é a periferia da Europa, né? É, Os pobres da Europa pode-se brincam dizer, até né? com eles. Um país pequeno, de renda, de PIB muito baixo, comparado com os grandes ali, até com a Espanha, que é do lado. Então, é bem pequeno. Mas, assim, o salário mínimo do brasileiro, do português, é isso aí, uns 1.300, 1.400
euros por mês. O alemão vai ter um salário mínimo médio de 2.000 e poucos euros por mês, é quase o dobro. Então, realmente é uma renda mais baixa. Só que o que acontece em Portugal? Primeiro, 1.300 euros você consegue alugar um apartamento pequeno, uma coisa pequena, consegue se alimentar e, principalmente, você consegue uma escola boa para o seu filho, você consegue um transporte adequado para viver, você consegue uma saúde também adequada. Por quê? Porque isso tudo é garantido pelo Estado. Você tem escola pública, você tem saúde boa, você tem estradas boas, que você não precisa pagar pedágio. Então você tem um bem-estar social, que é a renda indireta, que está ali dentro e que você se beneficia disso, certo? Uma pessoa que tem uma renda maior também se beneficia disso. Então existe um custo de vida associado ao Brasil que é muito caro para a maioria das pessoas. Hoje, se você quiser botar um filho numa escola boa, você vai pagar caro. Se você precisar ter uma saúde boa, você tem que pagar um plano de saúde caro. Por aí vai. Então a renda já é baixa, soma com o custo de vida. Na média, o brasileiro acaba vivendo com muito mais dificuldade aí do que vários outros países. E eu acho que para a gente. Qual uma dica que você daria para as pessoas para elas conseguirem mais uma renda? Assim, é porque muitas pessoas já têm seu trabalho das 9 às 6, às 8 às 10, não sei, depende muito das pessoas. Mas uma dica para as pessoas terem um pouco mais de dinheiro, o que você faria? Cara, eu falo bastante disso porque a gente tem essa criação, essa cabeça de é, emprego. Então você vai lá, você vai estudar, você vai ter uma profissão, vai se formar em alguma coisa, vai buscar ter, né, uma formação e vai trabalhar, vai ter um emprego. E a questão do emprego é que ele te dá um teto de renda. Você vai ganhar essa renda ali, vai ganhar ela durante o tempo que você trabalhou e você está vendendo o seu tempo em troca da sua renda. Então, você está vendendo a sua hora e ganhando uma renda com isso. Qual que hoje é uma vantagem comparado a 10 anos, 20 anos principalmente, é que você tem a internet hoje. Então, eu conheço muitas pessoas que começaram, deram esse passo e começaram a entender que não era tão difícil assim, porque a gente fala de fontes diferentes de renda, não necessariamente você tem que ter 3 empregos para você ter 3 fontes de renda, certo? Você pode ter 3 atividades que vão te trazer uma renda. Uma pode ser o seu emprego, que você trabalha lá, né, de segunda a sexta ou segunda a sábado, e tem uma hora para entrar, outra hora para sair. Você pode ter outras várias fontes de renda, depende, claro, vai te usar um pouco do seu tempo, mas uma vez que você aprende a fazer, você consegue ter uma renda muito interessante. Eu conheço, por exemplo, gente que vende coisa pelo Instagram, pelo WhatsApp, monta grupo, e consegue revender produto ganhando comissão, consegue fazer, por exemplo, ser afiliado de produtos digitais, afiliado de produtos, né, montar um marketplace que a gente chama, né, montar um site mesmo e consegue vender no seu site vários produtos diferentes. Então hoje, você pegar qualquer vídeo aí na internet, no YouTube, vai te falar como fazer renda extra. E tem uma infinidade de coisas. O ponto é, primeiro, você colocar a tua cabeça para fazer isso, né? Colocar isso na sua rotina e encontrar maneiras de fazer isso com menos tempo. Senão você vai só trabalhar na tua vida, você não quer isso também. Então, eu recomendo muito, porque eu conheço muita gente que está em transição de carreira até por conta disso. A pessoa, às vezes, estudou, fez faculdade, fez um monte de coisa e ela percebe que o emprego que ela tem, se ela começar a vender produto pela internet, ela ganha muito mais. É verdade, porque Né? tem essa transformação, né? E sem spoiler do seu livro, qual a principal emoção que a gente deve trabalhar com o dinheiro? Olha, Alexandre, eu falei do medo, né? Assim, o medo ele vai estar dentro do nosso dia a dia o tempo inteiro. Agora, o que acontece muito, que a gente acaba não se dando conta, é que a gente, muito mais do que uma emoção, é um kit, vamos dizer assim, é um kit de coisas que a gente carrega, é uma bagagem, é uma mala, às vezes, pesada, que está cheia de pedra, e que a gente não percebe que a gente está arrastando.
E o que é essa mala cheia de pedra? É uma repetição de padrões que a gente acaba repetindo, que acaba sendo assim, eu vivo da maneira que eu vejo os outros vivendo, eu acabo me importando em mostrar para os outros como eu vivo, então eu acabo repetindo e querendo ter o que o outro quer, buscando ter uma vida que eu não posso pagar, antecipando coisas que eu não deveria comprar, então eu não tenho dinheiro, eu vou lá e fico parcelando tudo para ter o que eu não precisava de ter, mas eu quero ter porque o outro tem. Então a gente vive nessa dinâmica do consumo, que a gente é bombardeado o tempo inteiro, e acha assim, eu tenho que comprar uma outra calça, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que comprar um relógio, eu tenho que viajar para tal lugar, tirar foto para mostrar no Instagram. A gente vive essa loucura de ficar repetindo padrões e não se pergunta o que você quer de verdade. Porque tem um limite, porque você trabalha e fica aí pagando conta, tentando conquistar as coisas e nem se pergunta de fato o que você quer. Então, acho que as emoções que nos levam a esse padrão é porque falta autoconhecimento. Falta entender, caramba, o que você quer da tua vida? Onde você está? Como é que está a sua vida financeira hoje? Está adequada ao que você gostaria? Provavelmente não. Ninguém está satisfeito com a vida financeira que tem. Mas e daí? Você agora vai fazer o que para isso? Você vai... eu não poderia comprar esse carro, não, mas eu vou parcelar para o resto da minha vida e vou ficar pagando aqui um dinheiro que eu não tenho, porque eu tenho sonho de ter esse carro. E vou me ferrar o resto da minha vida agora, porque eu vou ter que pagar isso, e aí vou ter que, né, viver num ciclo de ansiedade, de estresse, de loucura, por conta de uma coisa. Então, acho que a gente vive muito isso, uma obesidade de coisas, de acesso, de ofertas, né? E essas ofertas acabam sendo armadilhas para a gente, porque nunca vai ser suficiente. Então, acho que essa é a principal coisa, sabe? Se questionar e entender, caramba, o que realmente eu estou fazendo que está drenando a minha energia, está drenando a minha grana. Porque se você perguntar para uma pessoa, ela pode ter uma renda qualquer que seja, ela vai falar assim, eu não sei o que acontece com o meu dinheiro, não é o que eu vejo, acabou o meu dinheiro, o mês não acabou ainda. Eu É nem vi para verdade. onde ele foi. Você é professor da FGV, você é colunista da Info, como que é? Info Money, né? Info Money, né? Informarem. Eu sou mestre pela FGV. Mestre. Ainda não sou professor, Isso. não. Eu, Eu já estou adiantando, já, já estou já adiantando. tá trazendo aqui já está Mestre da trazendo, né? Boa, FGV, escritor de mentalizando. livro, colunista de Info Money e ainda tem aqui os posts do Instagram, fez a tua pesquisa de um livro. Qual que é o pior vilão que você percebeu nessa sua trajetória das finanças? Vamos falar do brasileiro. Claro, das pessoas, mas vamos afunilar para o brasileiro. O pior vilão? O pior vilão é a gente na frente do nosso espelho. Só a gente consegue resolver isso e só a gente consegue estragar isso. Não tem muito o que fazer, né? Não tem. Mas o Brasil, o pessoal não ganha bem. Mas o meu chefe não me valoriza. Assim, tudo bem, pode ser verdade isso, mas não adianta muito você falar isso. Isso não vai na prática, te trazer nada. Então, a única pessoa capaz de resolver essa bagaça é você. Então, o maior vilão é você, não tem muito jeito. Como é que você vai fazer isso? Eu trouxe aqui, eu falei da metodologia, né, de 3 etapas. Primeiro é autoconhecimento, e autoconhecimento não é o cara lá subir no alto da montanha e ficar meditando, não. É você realmente encarar os seus defeitos, os seus desafios e entender que você vai ter coisa para melhorar, você vai ter que se enfrentar. E como você O falou, né? autoconhecimento não é Saber o que legal, gosta. é difícil, cara. Hã? E como você falou, né? Saber o que gosta. Não fazer pelo foto no Instagram, ou fazer porque o vizinho tem, não. Saber porque o que você gosta, o que o Thiago gosta, o que o Alexandre gosta, o que as pessoas que estão assistindo gostam. Cada um gosta de alguma coisa e não copiar o outro, né? Isso também é autoconhecimento. E saber o que você quer, cara. Porque acaba sendo, assim, resumindo, espremendo a laranja, é saber o que você quer. E a gente não é estimulado a se permitir querer as coisas. Já percebeu isso? A Já, gente não muito. fala, a maioria das pessoas não fala, pô, eu quero isso mesmo, assim. E você bate no peito e fala, cara, eu quero isso. E qual o problema? E quando você sabe o que você quer, o julgamento do outro perde a importância, porque você fala, cara, é o que é importante para mim.
é o que eu valorizo, é o que eu dou valor, e é o julgamento, a crítica, o que o outro fala, não importa. Se você ficar vivendo assim, vai viver, vai viver sem, né, vai viver escondido, vai viver uma vida medíocre, porque você vai ter medo da crítica. Quando eu comecei a crescer no Instagram, foi quando eu comecei a ver que, de fato, o que eu acredito de verdade, não importa o que vão criticar, vão dizer, ah, isso eu não concordo, tudo bem, eu não tenho que concordar, eu não estou fazendo uma coisa para concordarem comigo, eu só estou trazendo o meu ponto de vista, que, por sinal, pode mudar também. Eu estou aberto a. Eu sempre estou, né, buscando evoluir, então eu posso falar uma coisa que amanhã eu mudei de ideia, não tem problema, eu estou tranquilo em relação a isso, porque eu estou disposto a aprender. E como é que hoje eu comecei a fazer mais conteúdo, né, e começou a ter muita reação positiva, mas também negativa, né, que Sim, acaba que a pessoa fala o negócio, fala, cara, isso daí, normal. não sei o quê. Aí, em algum momento lá, eu falei, pô, e agora, né? O que que eu faço? Porque tudo que eu coloco agora tem os haters, alguns lá que sempre vão, ah, isso daí não. Normal. Ainda mais quando é uma coisa que mexe com. Porque olha só, pensa bem, a gente só muda se incomoda. Por que que a pessoa, às vezes, com a vida inteira lá se alimentando mal, e aí, de repente, ela tem um problema cardíaco e ela vai lá e muda totalmente a vida dela? Por quê? Porque ela quase morreu. Aí ela fala: caramba, se eu não mudar, eu vou morrer. Então ela viu que ela se ferrou e ela mudou na dor. O ser humano, ele muda na dor muito mais do que no amor. Então, quando eu falo uma coisa que incomoda, é porque de fato é uma coisa que as pessoas sentem que aquilo está invadindo o íntimo delas. E muitas vezes é porque aquilo tem um fundo de verdade muito grande, a pessoa não quer enxergar aquilo. Ela não quer enxergar que ela precisa mudar. Então incomoda mesmo. E hoje, o que que é o meu balizador? De novo, sem juízo de valor, não é que o que eu estou falando é a verdade absoluta. Mas quando eu penso, qual que é a minha base? É o que eu falaria para minha filha. Isso é a minha base. Se é uma coisa que eu falo para minha filha e estou bem com isso, falaria para ela, eu concordo com isso, isso é importante para mim e eu acho que eu tenho que compartilhar. E tudo bem se alguém disser que não. Por exemplo, eu fiz alguns posts, mas teve um especificamente que eu toquei nessa ferida sobre independência financeira da mulher. Né? Por quê? Porque eu cansei de ver nos projetos que eu trabalhei e até hoje na internet, mais ainda agora que tem, né, 300 e tantas mil pessoas que me acompanham, eu vejo muito, e 70% é mulher, tá? Eu vejo muito que as mulheres, às vezes, estão presas num relacionamento, estão presas num casamento, numa relação tóxica pra caramba, porque tem o cara ali, ele tá usando da questão financeira para diminuir essa mulher, para poder subjugar ela e para poder realmente controlar com o dinheiro. E o dinheiro, ele pode ser uma forma de controle. Então, eu toquei nesse assunto e tenho tocado nesse assunto, e aí eu falei especificamente de um discurso que eu tenho visto na internet e Qual o discurso? que eu discordo, que é o seguinte, é um discurso mais ou menos assim, o homem é que trabalha e faz a renda, a mulher tem que ficar em casa cuidando da família. E quem que É isso que eu inventou? escuto, que muita gente está falando isso na internet aí. Ah, O é? homem assim, tudo bem, tá? Quem tá aqui e acha que é assim, não tem problema. Estou dizendo que seu certo ou seu errado, não. Estou dizendo que para mim Pra isso é errado. Que mim é fala assim, totalmente errado. Pode o me homem cancelar, pode me xingar, pra mim é errado, é totalmente errado esse negócio aí. assim, por que eu falo isso? Porque eu falaria isso para minha filha, entendeu? Filha, não dependa de homem nenhum na tua vida, para nada. Nem emocionalmente, nem muito menos financeiramente. Verdade. Por quê? Porque Tá correto. você vai correr atrás, vai ter sua renda, vai ter a sua independência. Se você formar uma família, se você quiser formar uma família algum dia, que você encontre um cara bacana que te respeita, claro, que trabalhe, que busque a vida dele e que você também busque a sua vida financeira independente. Você não tem que depender de dinheiro de homem nenhum, pelo amor de Deus. Esse que eu falo com a minha filha. Ainda não falo desse jeito porque ela é pequenininha, mas é o que eu, né, falaria. Então, a minha base é essa. Eu vejo que a pessoa que ela sublima a vida financeira dela, ela esquece da vida financeira dela, a conta vem em algum momento da vida dela. A conta chega. E aí ela acaba
pagando um preço muito caro por isso. É claro que existem combinados também, tem casais que realmente querem ter mais filhos, por exemplo, e a mulher acaba Aí, abdicando do trabalho. Acho que não tô falando de novo, não aí existe é o do certo e o casal, errado, né? tá? Aí é do Não casal. existe o certo. A mulher tem uma. Tá sabendo, né? Não é um negócio que, como você falou, algumas pessoas estão falando aí que a mulher tem que ser submissa. Querendo ou não, é essa a linguagem, né? A mulher tem que ser submissa ao homem. É, Tá errado, a gente já tá no século XXI, já passou esse pensamento. Como você falou, quem quer conseguir a liberdade financeira não pode ter a base em ninguém. Tem que ser você, você. Como foi sim, falado um comentário aqui, dinheiro é liberdade, trabalho é liberdade. E é isso mesmo. A renda é exato. liberdade. Foi o meu amigo Gui Setu que comentou aqui, dinheiro é liberdade, trabalho é liberdade, né? E dinheiro é liberdade, e acho que a gente tem que buscar essa liberdade até pelo nosso próprio senso de pertencimento, sabe? De participante da sociedade, porque o trabalho não é só o dinheiro, é muito mais do que isso, né? Você, de fato, contribuir com a sociedade, contribuir com o papel social, se sentir útil mesmo, a gente tem que se sentir útil, né? Na vida. E se você escolheu cuidar da sua família e ser útil com isso, maravilhoso, porque não tem nenhum trabalho mais nobre do que cuidar da sua E família. se você, É claro, mas eu sempre. e se a pessoa quiser mudar amanhã, ela mudou e pronto, como você falou. É o que ela quer naquele momento. É o que ela está sentindo naquele momento e pronto, não é? Sim, é o que funciona para ela e o que o relacionamento acaba sendo um combinado. Tem que haver esse combinado, né? O combinado não sai caro mesmo, tem que ser algo que está alinhado. O que não dá para ser é uma coisa velada, debaixo do tapete, onde uma fica às vezes de forma sutil, diminuindo a outra, colocando a pessoa para baixo, porque ela não tem a renda, ela não tem o poder do dinheiro na mão dela, sabe? Isso é muito perigoso. Então, a pessoa tem que se atentar a isso, tem que acompanhar isso para não ver se é isso que está acontecendo na vida dela. Ô, Thiago, eu quero saber um negócio seu que eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo um negócio seu que eu quero saber, mas primeiro eu tenho um recado, tá bom? Aqui é coisa igual quase televisão. Gente, o Thiago aqui falou de marketplace. E você tem uma marca, quando você for vender esses produtos, é muito importante você registrar essa marca para ninguém roubar o seu trabalho, para você zelar juridicamente. Então precisa registrar essa marca. Eu sei o lugar certo. É na PA Marcas no Instagram. PA Produtores Associados, Marcas e Patentes, que estão há 32 anos no mercado, zelando pela sua segurança jurídica e econômica. Então, se você tem uma marca, você vende pela internet, tem uma lojinha, registra essa marca para ninguém roubar essa marca. É só você seguir no Instagram PA Marcas ou no WhatsApp 11 97539 6527. 97539 6527. Segue eles lá, PA Marcas. Tiago, eu descobri um negócio no Instagram, nas suas redes sociais, que você dá palestra. Como que eu posso te convidar para fazer palestra em qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Legal. Gostei do merchan aí, mas é real isso, porque eu também registrei minha marca, minha empresa, papai financeiro, porque é isso, a gente trabalha muito e a marca é nossa, tem que ser nossa, senão a logomarca também, o É nome, né? verdade. Senão vai lá alguém Rou- e usa, então é muito Rouba o seu importante. papai financeiro, você não usa, você Então, não já usa. não tem como mais, É verdade. muito importante mesmo. Mas eu tenho feito sim palestras aí pelo Brasil todo, né? Até em alguns países. A gente foi agora em novembro, a gente estava na Flórida, agora a gente voltou para a Flórida em janeiro. Em abril a gente está indo para a França. É, eu falo a gente porque eu tenho ido Uma muito com a minha equipe, esposa também. A gente fez. claro. Não, com a minha esposa a gente faz um trabalho muito junto. Já tive em vários lugares aí, o pessoal do Ela Clube de Finanças. Palestra Eu fui lá para, maravilhosa. eu fiz lá para eles lá em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Amanhã estou indo para Goiânia, então tá fluindo muito bem isso, graças a Deus. E eu gosto muito de fazer isso, de fazer palestra, fazer esses encontros, né? Eu não gosto de falar palestra porque eu troco muito, eu não fico falando sozinho, eu troco muito com a galera, eu gosto dessa interação, que eu acho que depois da pandemia eu valorizo isso mais do que tudo, né? Tá com as pessoas, olho no olho, trocando com elas. Então, quem quiser, né, uma palestra minha, tem aqui no meu Instagram um link na minha bio.
você vai ter naquele link, vai ter primeiro o meu livro, né? O link para o meu livro, depois já tem o meu WhatsApp aqui comercial, o WhatsApp comercial do Papai Financeiro, onde você consegue para palestras e para parcerias de publicidade, a gente faz. Aí, ó. Obrigado. Aí, o WhatsApp já está aí, tem outras coisas aí para você assistir também, TEDx, né? E tudo mais. Estão perguntando quando você vai para o Nordeste. Boa! Eu tive em Recife aí, não tem muito tempo, mas tive em Fortaleza esses dias, na verdade. Eu fui aqui em dezembro. Em dezembro eu fiz um bate-volta, foi um bate-volta louco. Eu fui de manhã e voltei à noite para Fortaleza. Mas a próxima não está marcada ainda não. Só me chamar. Então, ó, é só Só, você chamar no link só me da bio. chamar. Vai no link da bio aqui do Thiago aqui, que é Papai Financeiro. Você pode seguir ele se você já não segue. Papai Financeiro, vai no link da bio, tem lá os botãozinhos do palestra. Amanhã, E o que que é o amanhã estou em TEDx? Goiânia. Amanhã estou em Goiânia. Goiânia, no E o Clube que que é o Casa. TEDx? O que O que é o TEDx, para as pessoas saberem? TEDx, TEDx é uma palestra, é uma marca, né, na verdade, internacional que desenvolve palestras mesmo, né? Então eles têm um modelo próprio, é muito conhecido, e eles pegam e selecionam pessoas, né, algumas pessoas para fazerem essa palestra TEDx. Eu tive já a oportunidade de fazer duas até. Aí acho que o link está da primeira que eu fiz, que fala sobre ansiedade financeira, que é um tema que eu trabalho também. E foi a primeira vez que falaram desse assunto no TEDx, então é bem legal. É uma palestra de 18 minutos, bem concisa, bem objetiva e bem interessante. Fiz em Sorocaba. Sorocaba também. Fiz em Sorocaba também. Fiz o TEDx São Paulo, TEDx aqui em São Paulo, e eu fiz o TEDx em Sorocaba no ano passado. É o Ele estava Marcos, educador lá, financeiro, está falando que foi sensacional. o Marcos foi lá E em Sorocaba. você falou que para fazer o livro, você fez mentoria com algumas pessoas. Você faz esse trabalho de mentoria com as pessoas individuais ou não? Como que funciona? Eu faço algumas mentorias, eu não tenho tanta agenda para mentoria individual. Eu gosto muito de fazer, sempre estar conectado com as pessoas, então eu faço sim uma mentoria individual e faço em grupo também, né? E E, aí a mentoria a gente tem um pacote especial para e realmente para fazer uma e para transformação. pessoa Uhum. que quiser saber essa mentoria, como que te manda mensagem no mesmo WhatsApp da palestra ou não? Como que é? Mesmo WhatsApp, para parcerias e para publis e para palestras e para mentoria. É o WhatsApp Ótimo. comercial. A gente É só colocar o tema lá. Uhum. só te dá oi para a pessoa responsável lá. Oi, tudo Que a bem? gente encaminha. O Ian Gomes está falando assim, Tiago Alexandre, uma pergunta meio idiota. Nenhuma pergunta é idiota, Né? sabe? Mas é muito importante para mim nesse momento, porque eu não sei o que realmente gosto para investir nisso, porque no momento sou capaz de tudo, preciso descobrir isso. Entendi que você não sabe o que você quer É, investir, né? Para ele quê? não sabe. Legal. Primeira coisa que eu acho que é importante, até para o seu próprio processo de aprender a ter o hábito de guardar, separar uma parte da sua renda e começar a investir, é você ir no básico, no feijão com arroz, que é construir uma reserva para imprevistos, que a gente fala reserva de emergência, reserva da paz. Eu falo reserva da paz, porque realmente dá uma paz para você que não tem preço, que é você não precisar se preocupar caso tenha algum imprevisto, você tem um dinheiro lá, você não precisa desfazer de um bem, não precisa pedir dinheiro emprestado para o banco, ficar com dívida, né? Então, é uma reserva que pode aí manter você por alguns meses. O ideal é 6 meses, mas não precisa se apegar a isso, não, porque senão vai ser um dinheiro meio alto. Então, cria esse hábito e tenta formar 3 meses, por exemplo, você gasta 3.000 por mês, gasta 5.000 por mês, forma uma reserva de 15.000 para você manter 3 meses aí do seu custo de vida. E aí você investir em algo muito simples, por exemplo, que é Tesouro Selic, que é um investimento na renda fixa, que tem liquidez, ou seja, você pode pegar esse investimento e transformar em dinheiro no seu bolso no mesmo dia, e ele tem uma rentabilidade muito boa, melhor do que a poupança, por exemplo, que é muito antiga, todo mundo conhece, mas não, todo mundo já sabe também que não rende bem, né? Então, é só você buscar lá no seu aplicativo do seu banco, da sua corretora, é só buscar lá, se você não conseguir achar, manda aquela mensagem para o gerente lá, fala que você quer o Tesouro Selic. Não deixa ele te vender coisa pior, não. Fala que você quer o Tesouro Selic. Você você é consultor da XP, né? XP, né? É,
especialista agora estou na Rico, que é uma corretora da XP. Sou especialista em educação financeira, né, e tenho feito um trabalho lá de mentorias também para clientes da Rico. Tenho feito um trabalho de alguns podcasts. A gente faz bastante participação na imprensa para poder falar desse assunto para as pessoas, que é o assunto de finanças pessoais, né? Como você Dinheiro. pode... Dinheiro, finanças pessoais. Obrigado você, Ia. O Papai Financeiro também tem um canal no YouTube, que é Papai Financeiro, Que eu estou que é muito fácil. começando agora. Você Estou tem que começando gravar agora. vídeo. Isso que eu Tem, ia te tem. falar. Você tem os posts estáticos, mas começa a gravar vídeo. É legal te ouvir. Eu vi tua palestra, é legal. Então começa a divulgar mais que é legal. Vou sim, vou sim. E tem esse livro que é um sucesso em todo o Brasil, que é o Emoções Financeiras. Mostra ele mais uma vez. Opa, Emoções Financeiras, que você ações pode. financeiras. É rápido de ler, fácil, uma linguagem muito simples que qualquer pessoa entende e vai ajudar você a controlar melhor o seu dinheiro, não agir por impulso. Ah, eu passei ali e vi uma bolsa. Não, controla, tenha calma. E mesmo que você queira essa bolsa, pergunte se você quer essa bolsa e leia esse livro que vai te ajudar muito na sua vida. Tiago, a gente está já caminhando para o final aqui da live. Eu gostaria que você desse uma mensagem para as pessoas que como lidar melhor com o dinheiro e ser independente financeiro em 2024, que esse ano é o ano da prosperidade. Opa, coisa boa aí. Alexandre, obrigado pelo convite. Obrigado É você. um prazer aí falar com você e estar com o pessoal aqui. E assim, o que eu quero trazer para quem está começando ou né, quem está ainda em dúvida, eu sempre digo assim, é mais fácil do que você pensa. O primeiro passo é o mais difícil, você vencer a inércia é mais difícil. Então, se dá esse presente, se dá essa chance de você encarar um pouco isso. Sabe aquele guarda-roupa que está bagunçado e você fica procrastinando, fica empurrando, não vou... Encara esse troço e começa. Se for pelo meu livro, manda, manda ver. Né? Tem vários livros aí, mas a gente está falando do meu livro hoje, então esse é um livro simples, com a linguagem simples, que traz um conteúdo aqui mastigado para você, né, de um cara que tem 10 anos que está trabalhando nesse assunto. Eu estudo isso todo dia, eu falo sobre isso todo dia. Então eu sei o que acontece, que são os desafios, as dificuldades das pessoas com dinheiro, e eu consegui trazer aqui para um material muito simples, barato, né? Está tipo R$ 40 na Amazon, que você consegue realmente seguir um protocolo aqui de 3 semanas. Cara, 3 semanas. Tá? A gente está já indo para o final de janeiro, né? Meados para o final de janeiro. Você começa esse material aqui antes de terminar fevereiro, você já está com isso aqui feito. Eu tenho certeza que vai te dar uma outra oportunidade de enxergar a tua vida financeira, enxergar como você está lidando com o dinheiro. Então, essa é a minha recomendação. A Sir Livita falando assim, boa noite a todos e que você é o anjo do Brasil, que ela gosta muito, que te ajuda ela nas finanças. É Pô, um coisa elogio boa. que ela fez, que muitas pessoas mudaram a vida graças aos seus livros, palestras, vai fazer mais vídeo e os posts no Instagram que são muito legais. Tiago, muito obrigado. Essa live foi incrível. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas e que possam adquirir o seu livro, que é muito barato, muito simples e que muda mesmo, porque dizem que para mudar os hábitos é 21 dias. Então, é os 21 dias do seu livro. Para É, começar, é isso aí, para é exatamente começar. isso. 3 semanas. Se dê de presente 3 semanas de dedicação, tenho certeza que você vai dar uma virada. Verdade. E a casa está sempre aberta aqui, o meu Instagram está sempre aberto para você. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Obrigado a você. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, pessoal.